Chegou o dia do segundo Clássico Grenal da temporada de 2026 e neste vídeo nós vamos conversar sobre os erros cometidos pelo Luiz Castro na primeira partida que podem ser corrigidos para esse jogo da ida da final do Campeonato Estadual. Gente, primeiro aquele convite clássico, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que esse conteúdo chegue em cada vez mais pessoas e tenha cada vez mais qualidade. Vamos falar do Clássico Grenal? Jogo importante dentro de casa, na Arena, logo mais às 6 horas da noite, jogo de ida da final do Campeonato Estadual e o segundo Clássico Grenal da temporada, onde a gente espera que o Luiz Castro tenha entendido alguns erros que ele cometeu no jogo da ida e a partida contra o Atlético Mineiro deixa entender que sim, ele entendeu alguns erros que ele cometeu. Deixar na tela aqui para vocês as prováveis escalações, tanto de Grêmio quanto de Inter. Vocês vão notar que o Grêmio está com algumas alterações significativas, né? Um Grêmio de Everton, Pavon mantido na lateral direita, pelo menos eu aposto nisso, e são as informações trazidas pelo Pilar, pelo Picão e também pelo Diogo Rossi. E a entrevista coletiva do Luiz Castro depois do jogo contra o Atlético Mineiro, dizendo que o Pavon defendeu muito bem, que era uma preocupação nossa, praticamente garante ele como titular. Gustavo Martins pelo lado esquerdo, ganha a concorrência do Balbuena, Vieri com sequência e Marlon, Noriega, Arthur na vaga do Nardoni, que não pode jogar o campeonato estadual, Gabriel Max sendo mantido como camisa 10, sim, aposto nisso, Amuso pela esquerda, Carlos Vinícius e TT voltando de lesão pela direita. No banco vai ter o William e vai ter o Monsalvo, que estão recuperados das suas lesões, das suas dores musculares, mas imagino que vão ficar no banco de reservas. Do lado Inter, Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Bernabei, Ronaldo e Paulinho de Paula, Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro e Rafael Borré no comando do ataque. Vamos dividir o jogo nos 4 momentos que a gente dividiu a partida contra o Atlético Mineiro, para a gente ter um pouquinho mais de noção. Começar com a saída de bola do Inter. Até a partida contra o Atlético Mineiro, o Grêmio marcava o time adversário num 4-2-3-1. 2 volantes alinhados, um camisa 10, lá na frente o centroavante, os 2 pontas. Era assim que o Grêmio marcava quando a bola estava sob posse do goleiro ou dos zagueiros do adversário. O Inter faz, e a gente já conversou sobre isso do primeiro Clássico Grenal, uma saída de 3 jogadores. O Bruno Gomes se posiciona junto com o Gabriel Mercado e junto com o Félix Torres, como vocês estão acompanhando na tela. Mas nesse 4-2-3-1, o Grêmio teve muita dificuldade na primeira partida, lá no jogo da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Porque naquele momento era o Cristaldo titular, o Cristaldo ficou na dúvida se marcava o Paulinho de Paula ou se marcava o Ronaldo. No jogo contra o Atlético Mineiro, o Galo também saía com 2 jogadores. Ele saia com o Alan Franco e com o Maicon alinhados, lado a lado. E o Luiz Castro mudou a maneira de marcar a saída de bola do adversário. Ele pediu que o Mac marcasse um dos volantes, seja o Maicon, seja o Alan Franco, e pediu que o Nardoni marcasse o outro. Então o que eu imagino é que o Grêmio vai repetir esse comportamento nessa partida contra o Inter. O Arthur vai marcar ou o Ronaldo ou o Paulinho de Paula, e o Mac vai marcar ou o Ronaldo ou o Paulinho de Paula, e vai depender de quem estiver mais perto de quem. Qual que é a preocupação que a gente tem que ter? Alan Patrick e Carboneiro. O Alan Patrick se desloca um pouquinho mais para o lado direito nesse momento da saída e o Carboneiro cai da esquerda para dentro. Assim, o Noriega vai estar em inferioridade numérica. Ele vai se preocupar com quem ele vai marcar. Ou ele vai no Alan Patrick, ou ele vai marcar o Carboneiro. A diferença em relação ao primeiro Clássico Grenal, onde o Alan Patrick e o Carboneiro fizeram a mesma coisa, é que dessa vez a bola vai chegar com mais dificuldade lá. Porque a gente tem uma marcação um pouco melhor nos 2 volantes do Inter. Então, é cuidar isso, pressionar bastante o portador da bola para evitar que esse passe chegue com facilidade no Alan Patrick, ali no Carboneiro, onde é uma zona vulnerável. É onde nós estamos vulneráveis e o objetivo é impedir que essa bola chegue lá. Vamos avançar um pouquinho? E se o Inter conseguir vencer essa primeira barreira de pressão, se o Inter conseguir avançar, passar do meio campo com o controle da bola, o Grêmio desce para o famoso 4-1-4-1 que a gente marca em bloco baixo, é assim, né? Mais próximo do nosso próprio gol. E os espaços a se preocupar são os mesmos. Alan Patrick e Carboneiro por dentro, vocês estão acompanhando na tela ali. São 4 jogadores do Inter, Ronaldo, Paulinho de Paula, Alan Patrick e Carboneiro naquele setor de meio campo, para 3 jogadores do Grêmio, Noriega, Arthur e Mac. Por isso a importância de pressão na bola, de pressionar o tempo inteiro o cara que vai estar com a posse da bola. Por que fazer isso? Para evitar que o Ronaldo ou o Paulinho de Paula encontrem um passe no Alan Patrick ou no Carboneiro nessa zona que é extremamente perigosa. A gente vai ter bastante superioridade numérica pelo lado, né? Pelo lado do campo a gente vai ter, pelo lado direito, por exemplo, o Pavon e o TT para marcar o Bernabei. Do lado esquerdo a gente vai ter o Marlon e o Amuso para marcar o Vitinho, a gente vai ter superioridade.
mas por dentro é muito perigoso, porque ali o Inter tem 4 jogadores, podendo ter 5, se o Borré se movimentar e aparecer naquele espaço ali, e a gente tem só 3 jogadores. Vamos ver como é que o Luiz Castro vai tentar corrigir essas questões, né? Vai pedir para o Carlos Vinícius descer um pouquinho mais e ajudar a fechar essa linha de passe, se vai pedir para um zagueiro adiantar um pouco mais, mas é um ponto a se preocupar. Carboneiro e Alan Patrick jogando nesse espaço. Vamos trocar? E para quando a gente atacar? Para quando a gente tiver a posse da bola? De novo, dividir em 2 momentos. Primeiro, quando a bola estiver sob posse ou do Everton ou em um dos nossos zagueiros. Vocês estão acompanhando na tela, o Inter faz uma marcação individual. E isso é perigoso, tanto para eles quanto para nós. Por que eu falo que é perigoso? Vocês podem observar que não existem espaços vulneráveis. Não tem uma zona onde o jogador do Grêmio possa ocupar esse espaço que não vai estar marcado, já que a marcação é individual. A referência dos jogadores do Inter, ela é o jogador do Grêmio. Ele tem que estar sempre próximo do jogador do Grêmio. Por isso, é importante um bom jogo com os pés do Everton para atrair a marcação de alguém, seja do Borré, seja do Alan Patrick, seja do Carboneiro, para liberar o espaço para o Noriega jogar, para liberar espaço para o Gustavo Martins jogar, para o Vieri jogar, mas também vai ser muito importante vitória pessoal. O nosso jogador tem que conseguir vencer a marcação do adversário. Isso pode ser com um drible, isso pode ser com um jogo de corpo, isso pode ser conseguindo escapar na velocidade. O importante é que os jogadores vençam. Pode ser uma bola quebrada lá no Carlos Vinícius e uma vitória pessoal do nosso centroavante, de segurar a bola, de conseguir jogar um pouco mais, de conseguir vencer o duelo contra o adversário, que nesse caso vai ser o mercado. Uma coisa que faltou muito no primeiro clássico Grenal. Lá, os jogadores do Inter venceram todos os duelos contra os nossos jogadores. Talvez só o TT tenha se destacado e tenha tido um pouquinho mais de triunfo nessas jogadas contra o Bernabé. De resto, o Carlos Vinícius não venceu contra o Mercado, o Arthur não conseguiu vencer contra o Ronaldo. O Inter usou muito a falta como uma estratégia e talvez vá conseguir repetir isso na partida da ida da final do Campeonato Gaúcho. Mas a gente conseguiu. Vencemos essa primeira pressão. Como é que a gente vai atacar depois? Quando a gente tiver com a bola no campo de ataque. Estou deixando para vocês na tela aqui como o Inter se posiciona para se defender. O Inter monta uma linha de 5, o Vitinho desce para ser o lateral pela direita, né, o ala pela direita. O Bruno Gomes vira um zagueiro, tem jogado como zagueiro pelo lado direito. O Inter defende com essa linha de 5, coloca Ronaldo, Paulinho de Paula e Alan Patrick como um trio de meio-campistas e deixa Borré e deixa Carboneiro lá na frente. Vocês já me conhecem, o meu objetivo aqui, eu estudo para isso, é encontrar esses espaços vulneráveis. Estou deixando destacado na tela para vocês onde os jogadores do Grêmio terão um pouquinho mais de espaço. E vai ser pelo lado do campo. O meio está bastante congestionado, o Inter se preocupou bastante em fechar aquele espaço da entrelinha ali, né? E assim, pelo lado direito, o Pavon e o TT terão muita liberdade, porque será Pavon e TT contra a Bernabé. Pelo lado esquerdo, o Marlon junto com o Amuso, os dois também terão bastante liberdade, porque serão os dois contra a marcação do Vitinho. O trio de meio-campistas do Inter não vai conseguir balançar de um lado para o outro com a velocidade suficiente para fechar esse espaço. Vamos lembrar do gol do Amuso no Clássico Grenal? É um cruzamento do TT exatamente desse espaço que está destacado. O TT pega a bola na linha lateral, o Bernabé não tira, não pressiona o TT faz o cruzamento e aí o Carlos Vinícius escora e o Amuso chega para finalizar. Ou seja, ali a gente vai ter bastante espaço. Olho no Pavon, que tem um bom cruzamento daquele espaço ali. Olho no Marlon, que também faz bons cruzamentos daquele espaço, né, da intermediária, um pouquinho mais deslocado para o lado esquerdo. Mas são pontos onde o Grêmio vai ter bastante liberdade. E aí vocês podem me dizer, tá, mas o Inter vai tentar bloquear isso. Sim, claro que ele pode bloquear. E se o Alan Patrick for ali pressionar? E se o Paulinho de Paula for pressionar do outro lado? Vai acontecer isso? Jogadores do Inter vão sair para pressionar e a gente tem que ter um jogador posicionado naquela entrelinha. Vocês estão vendo ali o Arthur e o Mac naqueles espaços? Porque assim que o Inter alargar um pouquinho, que ele espaçar um pouquinho esse trio de meio-campistas, vai aparecer espaço para o Arthur e vai aparecer espaço para o Gabriel Mac jogar. Vocês viram ali que o Noriega está destacado desde a outra imagem. O Noriega também tem bastante liberdade, porque como o Inter marca com um primeiro volante e os 2 meias, que tem que cobrir esse lado do campo, ninguém vai pressionar o Noriega. Se o Carboneiro ou o Borré vierem pressionar o Noriega, libera bastante espaço para um Gustavo Martins conduzir a bola, libera bastante espaço para um Vieri conduzir a bola. Então, se a gente tivesse que destacar a importância desse jogo pela lateral, com o Pavon e com o TT por um lado, com o Amuso e com o Marlon pelo outro, e se o Inter optar por pressionar esse lado, muito jogo por dentro, com o Arthur e com o Gabriel Mac, e olho sempre no Noriega. Luiz Castro gosta de falar que o primeiro volante dele é o farol da equipe, e o Noriega é o nosso farol, é aquele cara que vai ditar por onde a gente vai atacar.
e a tendência é que nesse Clássico Grenal ele tenha bastante liberdade naquele espaço. Se não tiver e alguém marcar individualmente ele nesse espaço, aí vai ter bastante liberdade para o Gustavo Martins e também para o Vieri. Enfrentamento de alto nível, mais um jogo de impacto na temporada e dessa vez com o peso de uma decisão. Gostou do conteúdo? Inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que esse conteúdo chegue em cada vez mais pessoas e tenha cada vez mais qualidade. Continua, que vai ter muito Grêmio por aqui. Boa sorte para nós na final do Campeonato Estadual. Valeu!